a esta próxima apresentação, que vai ser feita pelo nosso camarada da Força Especial de Proteção Civil, João Santos, que é o chefe de grupo de análise e uso do fogo. Faz favor, vai falar sobre a utilização do fogo de supressão. Muito boa tarde a todos. A pessoa sob comandante regional, permita-me que cumprimente a mesa, cumprimente a plateia. Vou tentar colocar-me de lado para ficar nas fotografias, porque senão já percebi que não me veem, não é? O tema que eu trago, portanto, é a análise e uso do fogo. É um tema bastante abrangente, porque, e se formos ver, todos os temas que foram abordados durante o dia de hoje, praticamente relacionam-se com o uso do fogo. O uso do fogo tem que ter esses temas todos em consideração, desde os meios aéreos, às máquinas de rastro, ao comportamento do incêndio, por aí fora. Portanto, o técnico que vai executar o fogo de supressão, tem que ter em mente e tem que ter conhecimento sobre estes temas, porque provavelmente vai ter que utilizar e vai ter que executar o fogo de acordo com esses conhecimentos. Portanto, eu vou falar então um pouco sobre o uso do fogo de supressão, vou abordar um bocadinho o enquadramento legal, embora a engenheira Verónica me tinha dito, isto está mais que batido, é verdade. Portanto, não vou ser exaustivo, é algo muito superficial, porque eu acho que é extremamente importante. Existe legislação em vigor, há legislação que neste momento está a ser trabalhada e, portanto, o técnico de fogo de supressão tem que ter em mente também esta legislação, tem que saber o seu enquadramento para, portanto, executar a técnica dentro da legalidade. Depois vou falar um pouco sobre vantagens e desvantagens do uso do fogo, os seus procedimentos, alguma coisinha sobre execução, porque é muito difícil portanto, em meia hora abordar estes temas todos e estar aqui a ser exaustivo da forma correta de executar um fogo tático ou um contrafogo. Portanto, claro que não vou fazer isso, mas vou tentar abordar ligeiramente. E depois vou terminar com dois casos práticos. E são dois casos práticos de imagens que foram recolhidas e que representam, portanto, quando eu queria... pode ser aqui um assunto um bocadinho sensível, mas aquilo que eu queria dizer é que o espírito deste seminário é este mesmo. Não é no sentido pejorativo, portanto, dizer que foi mal feito porque foi mal feito, não. É no sentido de percebermos, como há pouco o engenheiro Rui Almeida aqui colocou estas fotografias da máquina de rastro, que não concluiu, no fundo é com este objetivo. Portanto, são imagens que não estão identificadas, nem o local, nem os seus executantes. Portanto, o sentido que eu vou propor é este mesmo, é servir para aprendermos, não é? E eu acho que foi falado aqui também de manhã que a questão da avaliação, a avaliação no final de um DECIR, por exemplo, é extremamente importante para verificar o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, lições aprendidas, para não se repetirem os erros. E, portanto, é neste contexto que eu também irei apresentar aqui estes casos práticos. Bom, eu começo por mostrar esta imagem, está mais que batida, é verdade. Portanto, quem faz formação de fogo controlado, ou fogo de supressão, normalmente os formadores gostam de apresentar este provérbio finlandês. O fogo é um bom criado, mas um mau patrão. Num pequeno provérbio está aqui muita coisa. Muita coisa. E, portanto, se nós tivermos esta percepção que o fogo quer ser sempre o patrão, então, quando estamos a utilizar fogo, temos que ter a noção que não podemos deixar que ele seja efetivamente o patrão, mas que seja sim o servente. E para isso eu não posso dar ao fogo aquilo que ele quer. Se o fogo gosta de subir, eu tenho que pôr o fogo a descer. Se o fogo gosta de calor, eu tenho que pôr o fogo numa altura em que a temperatura do ar seja menor. Não é? Assim como a questão da umidade relativa e por aí fora. Portanto, tenho que aproveitar os fatores que são desfavoráveis à propagação do fogo e utilizar em meu proveito. Depende também a fase em que eu estou a fazer o fogo. Quem faz fogo controlado sabe que começamos com uma faixa negra, por exemplo, e temos em consideração tudo isto, desalinhar o fogo, mas depois, em determinado momento, claro, depende da técnica, eu vou fazer o fogo a favor, não é? Para aumentar a velocidade de propagação, portanto, para ser mais eficiente em termos
de tempo e consumo do combustível, claro, dependendo do objetivo com que estamos a executar. Então passava um pouco ao enquadramento legal. Portanto, atualmente ainda temos aqui o despacho 7.511, portanto, que ainda vem do 124. Como sabem, desde 2021 temos o Decreto-Lei 82. E, portanto, sei também que está a ser desenvolvido um novo regulamento de fogo técnico e que, na minha perspectiva, acho que é extremamente importante que isso aconteça, embora, por aquilo que eu conheço do documento, ainda fica um pouco aquém das minhas expectativas. Nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à formação dos operacionais de queima e à própria formação dos técnicos de fogo controlado e fogo de supressão. Mas pronto, não é esse o tema que nos traz aqui hoje. Portanto, dizer só que então o fogo técnico, isto só para falarmos a mesma linguagem, portanto o fogo técnico divide-se em fogo controlado e fogo de supressão. O fogo de supressão, por consequência, portanto, divide-se em fogo tático e contrafogo. E aqui, muitas vezes, gera-se alguma confusão nos próprios teatros de operação, não é? A linguagem comum é o contrafogo. Eu fiz contrafogo. Na maior parte das vezes, o que fizeram foi fogo tático. Eu estou no Galf desde 2013 e, se calhar, contam-se pelos dedos de uma mão as vezes que fiz contrafogo. A maioria sempre fogo tático. Portanto, são técnicas, fazem parte do fogo de supressão, mas são técnicas diferentes, com objetivos diferentes e, portanto, tecnicamente também diferente em relação à sua execução. Portanto, o fogo controlado, de acordo também com a legislação em vigor, tem que ser supervisionado por um técnico de fogo controlado e o fogo de supressão, portanto, sempre sob a responsabilidade do técnico de fogo de supressão e também pode ser, a lei também permite que seja um operacional de queima. Vou também tentar cumprir o tempo, vamos ver se é possível. O que diz então este regulamento, que fogo tático, portanto, consiste numa ignição de um fogo ao longo de uma zona de apoio, portanto, uma zona de ancoragem, que é extremamente importante, vamos falar mais à frente neste por maior, e, portanto, com o objetivo de reduzir a disponibilidade de combustível e, desta forma, diminuir a intensidade do incêndio. Falámos aqui, hoje toda a manhã, praticamente quase toda a gente falou da intensidade do incêndio. Terminar ou corrigir a extensão de uma zona de rescaldo, ainda agora foi falado na intervenção anterior, ou criar uma zona de proteção para pessoas e bens. Portanto, é esta a definição que está de fogo tático. Vemos aqui neste vídeo, portanto, que é de uma equipa Galf, e, portanto, num período noturno, eu vou falar muito na questão do período noturno, porque é o período, por excelência, que devemos utilizar para a tal janela de oportunidade, né? Portanto, é o período noturno que nós devemos priorizar ou escolher para fazer manobras de fogo. E, portanto, nós vemos que este elemento vem com o pinga-lume e, portanto, vem por uma zona de apoio, um caminho, portanto, já teve um ponto de início e, certamente, terá que ter já um ponto de fim da manobra previamente definido. O contrafogo, portanto, consiste numa ignição de um fogo ao longo de uma zona de apoio, na dianteira da frente, portanto, na dianteira, portanto, na cabeça de incêndio, se quiserem, né, de forma a provocar a interação de duas frentes de fogo. Portanto, tem que haver interação entre elas. No fogo tático não é necessário haver interação. No fogo tático, o técnico vai aproveitar ou o declive ou o vento. Portanto, são esses os patrões, digamos assim, que vão mandar na propagação, na direção e na propagação do fogo tático. Ao invés, o contrafogo, portanto, por isso é que se diz, dizem os manuais e dizemos nós, que o contrafogo é executado contra vento. Não é? Portanto, o fogo, como temos esta imagem, imaginem que uma destas, indiferente, portanto, uma delas é a frente de fogo e a outra é uma manobra. Portanto, por acaso não está aqui o vento, mas podia ter aqui colocado, eventualmente, o vento, mas ambas as frentes se desenvolvem em direções opostas até se encontrarem. E, portanto, por que é que isto acontece? Porque há uma interação, há uma zona de aspiração, né, que eu não vos consigo dizer qual é. No momento da manobra é que o técnico tem que ter a perspicácia para o fazer, e eu posso falar um bocadinho disso mais
mais à frente. E, portanto, o objetivo também é diferente. Portanto, provocar a interação de fogo, alterar a sua propagação ou provocar, eventualmente, a sua extensão, que é, no fundo, seria o ideal, não é? Mas, muitas vezes, é para reduzir, pode ser, eventualmente, para reduzir a extensão da cabeça. Eu pouco esqueci-me também de referir o seguinte. A minha apresentação baseia-se não só em conhecimento científico, claro, mas também se baseia muito no conhecimento empírico, na experiência que eu tive no Galf, na experiência que eu adquiri com outros técnicos, portanto, é um pouco isto também que eu vos trago aqui. Portanto, vantagens, menor esforço para os combatentes, é óbvio, portanto, aqui temos um exemplo, portanto, o técnico faz o fogo e agora é deixar de trabalhar o fogo, não é? Portanto, é o fogo que está a trabalhar. Mais tempo para preparar a manobra, dá para planear. Utilização de estruturas existentes, portanto, caminhos, corpos de água, rochas, enfim, portanto, tudo aquilo que possa ser zona de ancoragem, que já possa existir ou eventualmente ser construído, não é? Com recurso, maquinaria pesada, moto manual, por aí fora. Tira partido das condições mais fáceis para a supressão, nomeadamente ao nível dos combustíveis, geografia, meteorologia, portanto é algo que o técnico tem que avaliar, vamos falar também. Evita reativações e reacendimentos, porque fica ancorado, não é? Portanto, em zonas consideradas mais, nomeadamente, faixas de contenção, portanto, zonas desprovidas de combustível e de manta morta. Facilita o trabalho também depois para a vigilância, a tal vigilância ativa que já falámos aqui também durante a manhã. Como desvantagens, possibilidade de saltos para a zona verde. E isto, eu, enquanto técnico, é das coisas que eu mais receio, enquanto técnico de fogo controlado, enquanto técnico de fogo de supressão. É algo que muitas vezes nós fazemos tudo bem feito, a manobra foi bem feita, foi bem planeada, mas tivemos um salto. Se tivemos um salto é porque alguma coisa falhou. Okay? Porque também existem estudos científicos e existem tabelas também que nos podem auxiliar um pouco nesta situação. E também, quando estamos a fazer uma manobra, temos que perceber se é contra fogo, se é fogo tático. Okay? Se é contra fogo, provavelmente os saltos são inevitáveis. São inevitáveis. Agora, se é fogo tático, se ele for bem executado, há sempre uma probabilidade, e nós vamos ver mais à frente, depende muitas vezes, esta probabilidade aumenta ou diminui, portanto, se a manobra for feita ou executada durante o período noturno ou o período diurno, mas, portanto, há sempre uma probabilidade, e essa probabilidade vai aumentar, tendo em consideração se a coluna de fumo está a tombar para a zona verde, por exemplo, não é? Portanto, essa se calhar é uma condicionante. Se o técnico vê que o vento não é favorável à execução de uma manobra de fogo tático, se calhar não é a manobra mais eficaz. Ou então esperar pela tal janela de oportunidade. Portanto, também pode colocar, portanto, risco maior para os elementos envolvidos também, não é? Portanto, a questão da segurança, a questão da colocação dos meios. Pode colocar pessoas, animais que estejam na área. Isto tem que ser uma preocupação de quem está a planear a manobra, perceber que toda a gente está informada e, eventualmente, verificar que não há pessoas que fiquem depois no meio das manobras. Em Portugal é um problema que nós temos, devido à interface urbano-florestal, às vezes para planear e depois com muita população, muitas vezes vai ajudar e não sabemos se está estou a falar de manobras de maior dimensão, claro, e pode suceder um acidente deste género. O vento, já falámos aqui tanto do vento, principalmente nas zonas de montanha, em que ele é mais errático, em que há as brisas de montanha, as brisas de vale, o vento geral, há sempre esta luta constante e, portanto, há que ter sempre também em consideração as previsões do vento e, preferencialmente, ser conhecedor da região. E, portanto, risco de abertura de incêndios se a manobra for mal executada. Este tem sido um dos problemas que nós temos identificado. Algumas manobras serem executadas por técnicos credenciados, não está isso em questão, mas depois, por um motivo ou por outro, não. E nós temos que ter a percepção que qualquer manobra de fogo de supressão pode ter insucesso. Isto tem que ser assumido também. Não é? Agora, as coisas têm que ser feitas de forma a que portanto, o sucesso seja a probabilidade maior. E, portanto, se uma manobra não for executada corretamente,
poderá ter aqui o efeito perverso. Portanto, em vez de controlar o incêndio, acabamos por estar a ampliá-lo e a criar, portanto, depois zonas de abertura e novas arrancadas de fogo. Eu coloquei aqui este gráfico, provavelmente já está desatualizado, porque ontem fui à página do ICNF e já não me dava acesso às tabelas de valor. Portanto, isto já tem uns anitos, mas também não é importante. É só algo também que o técnico tem que ter em consideração, que é, quando vamos fazer fogo de supressão, temos que perceber o que é que estamos a queimar. Não é? Qual é o valor da área que estamos a queimar? Bem sabemos que muitas vezes temos que sacrificar algumas áreas para defender outras, não é? Para diminuir o tal potencial que o Tiago falava de manhã. Mas é algo que não pode estar fora da nossa equação quando estamos a planear uma manobra de fogo de supressão. Qual é o valor? É mato? É povoamento? Enfim, portanto, e depois não é só o valor económico. Quando eu falo em valor, temos também de ter em consideração o valor ambiental, não é? Que muitas vezes isso não é quantificável. Estamos a fazer fogo num parque natural, como já aqui foi falado, um parque nacional. Portanto, há uma série de condicionantes, desde a flora, portanto, há toda uma biodiversidade que pode ser necessário preservar. Isso aí o técnico tem que se aconselhar com portanto, os técnicos que estão que fazem a gestão daquela área. E passamos então aqui aos procedimentos. Princípios muito básicos. Portanto, ser executado com autorização do comandante das operações de socorro. É extremamente importante que o façam. Não há necessidade de serem executadas manobras de fogo sem autorização do COS. Se o fizerem, estão a fazê-lo por livre vontade e têm que ter a noção que estão a cometer um crime. E se as coisas correrem mal, têm que ser responsáveis por isso. Portanto, não faz sentido fazermos fogo sem autorização do COS. Até porque, supostamente, uma manobra de fogo está integrada num plano estratégico. Há uma determinada estratégia e, portanto, tem que ser integrado, por exemplo, num plano estratégico de ação. Não é? E, portanto, inclusive pode pôr em causa esse plano, porque está definida uma determinada estratégia, uma determinada tática, e uma manobra de fogo executada por alguém sem autorização pode colocar em questão toda essa sequência de trabalho que foi planeada, digamos assim. Portanto, ser executado por pessoal credenciado no uso do fogo de supressão. E aqui permitam-me que faça um pequeno parênteses. E eu creio que o novo regulamento vai um pouco por aí. Quando fazemos um curso de formação, seja ele de que área for, portanto, estamos habilitados legalmente, mas a nível de experiência, só com o tempo, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que não basta passar um certificado e já está apto para fazer fogo. Eu creio que em Portugal estamos a correr o risco de banalizar o uso do fogo, neste aspecto. Eu creio que o novo regulamento teve em linha de conta esta minha não, eu, portanto, concordo com ela. Portanto, é necessário, para se assumir determinadas manobras, ter alguns anos de experiência. E até lá tem que ser supervisionado pelo um determinado técnico, um determinado nível. Se quiserem, pormos aqui níveis nos técnicos. Acho que faz todo o sentido, quer nos técnicos de fogo de supressão, fogo controlado ou operacional de queima. Realizar as operações previamente necessárias, nomeadamente fazer um bom reconhecimento, validar a manobra e depois, caso ela seja validada, fazer um planeamento. Estava a almoçar com o comandante regional e estávamos precisamente a recordar uma manobra de fogo que ele me tinha proposto, agora no incêndio da Serra da Estrela, e que após este reconhecimento chegámos à conclusão, equipa, não é, da qual eu estava a chefiar, que não havia, as condições não estavam reunidas para que aquela manobra tivesse sucesso. Eventualmente até poderia ter, mas nós temos que trabalhar a probabilidade de termos insucesso era muito elevada e optámos por não fazer a manobra.
Portanto, o técnico também tem que ter esta noção e não, digamos, não se dispor. Foi aquilo que eu disse, comandante, se tiver alguém que queira fazer a manobra, pois que o faça. Nós, nestas condições, para nós a manobra não está validada. E pronto, e a manobra não foi executada. Portanto, realizar também a manobra de acordo com o comportamento expectável do incêndio. Portanto, logo o técnico tem que ter conhecimentos do comportamento de fogo, tem que ter uma previsão do comportamento de fogo para as próximas horas. E já vamos falar na questão da janela de oportunidade e da janela de atuação, porque são conceitos diferentes. Realizar as operações prévias necessárias de acordo com a técnica a utilizar, nomeadamente quantos recursos são necessários, quantos grupos são necessários, possam não ter apoio de meio aéreo na manobra, enfim, portanto, adequar à especificidade das condições que temos depois na altura. E, claro, implementar o protocolo de segurança LEIS. Não falo nisto como vinha vindimada, mas passo do princípio que vocês sabem perfeitamente isto e tem que estar presente a qualquer momento. Para ser eficaz, deve ser aplicado com responsabilidade e segurança, deve ser executado por pessoal com experiência e técnico competente, portanto, não é só dizer que é certificado, portanto, tem que ser experiente, lá está, vai nesta linha que eu estava há pouco para dizer. Conhecimento no comportamento de fogo, mais uma vez, e privilegiar o período noturno. E eu coloco aqui que a probabilidade de ignição por faúlhas, se for no período noturno, por norma estamos a falar do verão, anda à volta de 30%, inferior, portanto, por aí assim. Se for no período diurno, portanto, já será, aqui o inferior está errado, portanto, será 70% ou superior. Onde é que eu fui ver isto? Simplesmente, há pouco estava aqui a professora, já não sei onde é que ela está, não sei se saiu, aqui, a falar num estudo do Byron, não é? Portanto, e aqui exatamente a mesma coisa, neste caso vou ao Rotermel, não é? E, portanto, basta lermos as tabelas de probabilidade de ignição por faúlhas, ok? Para chegar mais ou menos, isto são valores aproximados, ok? Portanto, isto só para vos dizer que, no caso de terem a possibilidade de privilegiar o período noturno, façam-no. E é fácil de entender porque, de noite, menos temperatura, mais umidade relativa, né? Eventualmente alguma inversão térmica, depende do local onde estão, e se estamos a trabalhar em montanha, atenção, já vamos à meteorologia, vou falar um bocadinho de meteorologia. Atenção que as inversões térmicas, quanto? 5 minutos. Eu tenho que me dar, vou fazer ali com uma professora, tenho que me dar aí 7. Então vou tentar acelerar. Este também é um conceito teórico, porque fala-se muitas vezes na questão da janela de oportunidade, e eu queria introduzir aqui também a questão da janela de atuação. Uma coisa é a janela de oportunidade. O que é uma janela de oportunidade? Pode ser, por exemplo, meteorológica. Eu leio um meteograma e vejo que tenho uma inversão térmica, não é? Ou tenho uma diminuição do vento. Portanto, isso, a nível meteorológico, pode ser uma janela de oportunidade. Também pode ser na orografia. Eu posso ter uma descontinuidade de combustível. A questão do desalinhamento do fogo numa comiada. Portanto, tudo isto são janelas de oportunidade que poderemos aproveitar. Mas só poderemos aproveitá-las se esta janela de oportunidade for coincidente com a janela de atuação. E a janela de atuação tem a ver com a capacidade de extinção. Okay? Eu posso não ter uma máquina de rastro. Meteorologicamente eu tenho uma janela de oportunidade. Mas a zona que eu idealizo para fazer uma manobra não tem uma zona de ancoragem. Eu tenho que construí-la. Seja ela com máquina de rastro, seja ela com ferramenta manual. E vai levar o seu tempo. Né? O tempo que a máquina demora a chegar. O Bruno Pina abordou aqui muito bem a questão dos tempos. Isto é algo que temos que começar também a pensar. Fazer contas. Quanto tempo é que demora uma máquina a fazer determinada distância, quanto tempo é que demora esta distância a ser executada por ferramenta motomanual e por aí fora. Só assim é que nós conseguimos decidir. E, portanto, esta janela de atuação pode não se encaixar na janela meteorológica. Eu tenho uma janela meteorológica de 3 horas, mas eu, para preparar a manobra, demoro 2. E depois da execução da manobra, pelo perspectivo que demora 3. Já foi. Então é melhor começarmos a pensar noutra coisa, porque a janela vai-se embora. Tá? Portanto, esta é a diferença entre janela de oportunidade e janela de atuação.
E volto aqui ao básico, não é? Portanto, a questão da topografia dos combustíveis, da meteorologia, tem que estar sempre presente. E esta questão da janela meteorológica, ou da janela da oportunidade, assenta exatamente nestes fatores. Portanto, e não vou adiantar-me, porque o Tiago já falar no comportamento do fogo, como tenho pouco tempo e tenho aqui questões importantes, vou passar à frente, mas, portanto, só não. Numa determinada extensão da manobra, eu começo a manobra com uma determinada condição meteorológica e posso terminá-la com outra. E eu tenho que saber isto, não posso ser apanhado de surpresa, embora surpresas muitas vezes aconteçam, porque estamos a trabalhar em montanha e basta muitas vezes uma diminuição da intensidade do vento geral para que o vento local se sobreponha. E eu tinha um incêndio a descer e agora passo a ter a subir e vice-versa. E, portanto, nós temos de estar preparados para estas dinâmicas. E nada melhor do que previsões e avaliação no local constante, monitorização da meteorologia. E, portanto, hoje temos N recursos à nossa disposição para consultar a meteorologia. Portanto, temos o AROM do IPMA, temos, neste caso, o ZEGRIB, enfim, portanto, mapas de instabilidade, a Ainscape, uma série de informação que o técnico deve valorizar e consultar. E não quero entrar aqui em pormenores a nível de meteorologia, mas queria só fazer aqui um pequeno destaque, porque às vezes somos induzidos em erro se não estivermos atentos. Quando eu consulto um meteograma, neste caso o AROM, né, eu tenho que perceber, tenho que ler o cabeçalho e tenho que perceber, para já, quando é que foi o run, quando é que correu, está atualizado ou não está atualizado. Né? E depois já há aqui um pormenor muito importante que eu vou salientar, que é isto. Devem ler sempre a altitude real do terreno e a altitude do modelo. Okay? Neste caso, eu tirei ontem à noite o AROM para as Penhas Douradas, né? E ele diz-me que nas coordenadas que eu tirei, a altitude real é 1487 metros, mas a altitude do modelo é 1372 metros. Ou seja, toda esta meteorologia que eu aqui tenho é para quase 100 metros abaixo. E, portanto, 100 metros acima podem fazer muita diferença, e fazem com certeza. Não sei dizer se o vento é mais intenso, se é menos, portanto, mas tendencialmente sim, mas não é certo. Portanto, então o que fazer? O que fazer é ler os mapas termodinâmicos. Agora, para isso é preciso formação. E era uma das formações que um técnico de fogo de supressão e um técnico de fogo controlado deveria ter. Leitura de mapas termodinâmicos. Porque eu aqui consigo ver toda, claro que assenta também numa previsão, mas consigo analisar a nível de instabilidade, a nível de ventos, a nível de umidades relativas, por aí fora, pontos de orvalho. Portanto, eu consigo tirar tudo aqui. Agora é preciso formação. Portanto, numa situação destas, eu tinha que ignorar este meteograma e tinha que ler aqui um mapa termodinâmico. Em relação então ao reconhecimento de validação, portanto, verificar se é o método mais eficaz. Queimar por queimar não interessa. Não é? Pode haver outra metodologia que seja mais eficiente. Verificar se há zonas de ancoragem, onde começar e onde acabar. Muitas vezes a manobra está a ser bem executada. Comecei, e agora onde é que vão acabar? Epá, já se vê. Pois é, já que às vezes já se vê, depois não se vê nada. Porque o que estivemos a fazer foi, não ancorámos, foi como aquela situação da máquina de rastro. Começou a fazer a linha e depois chegou à linha d'água e já não conseguiu. E ficou ali uma abertura. Só que na máquina de rastro, é a máquina de rastro. Quando é fogo, está fogo no chão e ele vai propagar-se. Atenção também à verificação das faixas de contenção, portanto, se estão desprovidas de vegetação, o interface urbano-florestal, não é? Não é no meio da manobra que vamos verificar e afinal há ali meia dúzia de casas no meio, mas agora já temos o fogo, como é que é? Apaga-se? Queimamos as casas? Quando estamos a meio da manobra, surgir uma situação destas é extremamente complexo, não é? Já verifiquei isto algumas vezes. Privilegiar o período noturno, também já disse, e acho que já perceberam o porquê, portanto a probabilidade de haver focos secundários é menor, o comportamento do fogo, portanto, é mais a nível de intensidades e velocidades de propagação, por norma, ok? Porque muitas vezes pode acontecer também o contrário, depende também de determinadas questões meteorológicas. E, portanto, identificar pontos críticos. Planear, portanto, ter o plano de ação, não tem que ser obrigatoriamente um plano escrito, tem que ser um plano mentalmente e ser também comunicado a todos os intervenientes. Não é? Identificar as tais necessidades, os recursos,
e fazer uma previsão da duração da manobra e ver se é execuível a tal adaptação entre a janela de oportunidade e a janela de atuação. Depois, em relação à preparação e execução, definir a técnica, é por linhas, é por pontos, como é que vamos fazer, não é? A gestão de recursos, colocamos recursos a fazer uma prevenção direta e colocamos outros na recepção de, por exemplo, partículas inflamáveis, pode ser também assim utilizado. E a comunicação operacional, portanto, definir toda a comunicação, portanto, toda a equipa que está a participar na manobra tem que ser conhecedora, não só a equipa, claro, mas principalmente a equipa que está a participar no apoio à manobra, tem que lhes ser explicado o que é que vai ser feito para eles perceberem. A questão do vigia também, portanto, quando falo no leixo, claro que estou aqui a valorizar a questão do vigia. Passando aqui à questão do fogo tático, portanto, definir também o padrão de ignição, equipas de apoio adequadas e suficientes, verificar, não executar a manobra por forma a não aumentar a intensidade na frente da linha de incêndio. Portanto, ser uma técnica feita gradualmente. Quanto mais intensidade nós dermos, quanto mais contínua, mais extensa for a linha de fogo, falou-se há pouco aqui na intensidade, os metros, os quilowatts por metro linear. Portanto, quanto mais intensidade nós damos, mais convecção vamos gerar, mais partículas incandescentes vão subir e, portanto, vamos aumentar também aqui a possibilidade de ocorrerem saltos para uma zona verde. Portanto, isto também é algo muito antigo, mas que explica, portanto, zona de ancoragem, e, portanto, faz uma ignição. Este é um fogo tático, como podem ver, propagação contra declive e contra vento. Exatamente, e portanto o nosso fogo tático vai alinhado, neste caso até pode ser um 2x3 ou 3x3, não é? Não temos aqui a questão solar, nem da exposição, mas portanto alinhado com o declive e com o vento. É o declive e o vento que leva o nosso fogo tático. No contrafogo não, o contrafogo é a frente mais intensa que vai puxar o fogo que nós estamos a colocar. Em relação ao contrafogo, eu tenho pena, não tenho muitas imagens. Esta imagem foi de um incêndio, sinceramente, fui eu que fiz esta manobra, mas agora não me recordo onde, sei onde foi, mas não me recordo agora o nome, portanto, creio que foi na zona de Leiria, e, portanto, foi uma manobra feita durante o dia, ok? Foi uma manobra de contrafogo, isto é um contrafogo, é pena não se ver então o fogo que vinha, zona de eucaliptal, e portanto vinha de baixo, mas vê-se perfeitamente toda esta aspiração, toda a chama que inclina para dentro e nada vem, nem inclusive fumo, vem para fora. Esta imagem, esta manobra, não é correto o que eu vou dizer, mas foi executada sem meios de apoio. E foi executada sem meios de apoio porque os meios de apoio que lá tínhamos saíram. Porque acharam que não estavam em segurança, atendendo ao comprimento de chama e a intensidade que vinha de baixo. E, portanto, saíram. Mas como uma manobra de contrafogo, e neste caso foi bem executado, portanto, resolveu, ficou por ali o incêndio. Aqui temos outra, foi no incêndio do Sabugal, neste caso, era o chefe de equipa, era o João Tomé. E, portanto, vemos perfeitamente aqui a zona de aspiração, não é? E depois verticalização da coluna, isto é junto ao regadio, para quem conhece o regadio dali da zona de Valverdinho, e portanto toda a verticalização e portanto toda esta aspiração, e portanto foi uma manobra também de sucesso. Contudo, é um risco elevado da manobra correr mal, difícil de executar com vento a 2 metros superior a 20 km/h, porquê? Porque a tal interação, a tal aspiração, muitas vezes pode ser, o vento pode se sobrepor a isso. Quanto? Vamos fechar. Ok, então estou no fim, exatamente. Mas voltar aqui só a dizer-vos que a questão das herbáceas sem interação em relação ao fogo, ao contrafogo, não há como. O contrafogo é mais fácil de executar em povoamento, porque o próprio povoamento faz a proteção, portanto reduz a intensidade no subcoberto. E esta aspiração é mais fácil de fazer. Em matos também é possível, em herbáceas esta interação muitas vezes o vento sobrepõe-se a ela e não resulta. Vou então passar aqui para o caso prático, que é isto que eu queria, portanto não é pejorativo, é só para tentarmos perceber, ok? Então temos esta situação de uma manobra de fogo, portanto temos aqui uma frente de fogo, não me parece ser muito intensa, a coloração do fumo até é esbranquiçada, portanto
provavelmente até alguma encosta a norte, algo do género, está ainda com alguma umidade. Portanto, vê-se perfeitamente topográfico, diria eu, acho que concordam comigo, e parece-me que está dentro da capacidade de extinção. Okay? Não sei condições meteorológicas, portanto, estou a analisar esta imagem, nada mais. Okay? E, portanto, decidiu-se fazer uma manobra por aqui. Portanto, supostamente seria para queimar isto e depois fechar aqui. Ok, a nível de pontos de ancoragem até estava bem. Portanto, ponto de ancoragem. E também tem toda a estrada. Qual é que é o problema? É para onde é que está a inclinar a coluna de fumo. Não é? Para onde é que ela está a inclinar? Para o verde. Portanto, isto é um fogo tático. Haveria necessidade de fazer um fogo tático, estamos a falar durante o dia, provavelmente durante a tarde, se calhar a hora de calor. O que é certo é que eu não sei se foi por projeção, se foi por contacto, temos aqui já um salto. Não é? E, portanto, com muito mais intensidade. Porquê? Porque está alinhado. Apesar de estar topográfico, ele está alinhado. Meios de apoio, analisando a imagem, não me parece que haja aqui meios de apoio suficientes para esta manobra. Mas pronto, não teve consequências de maior. Portanto, esta manobra, ele fez esta arrancada. Foi seguro aqui em cima num caminho que estava aqui na comiada, portanto o resultado final foi este. Portanto, ardeu isto. Portanto, podia ter sido feito trabalho de combate direto, digo eu, não sei. Portanto, foi o que foi optado, o que se optou na altura, mas, portanto, só para vos dizer aquilo que eu acabei de falar na teoria, que na prática isto pode acontecer. E para finalizar, o último caso, também algures, em determinada data, não interessa. Portanto, um incêndio que ocorreu no dia 1, isto é um incêndio de 2 dias, o dia 1, com uma área ardida de 118 hectares. Portanto, tudo isto de 118 hectares, e o que estava ativo era isto. Provavelmente alguns de vocês já conhecem estas imagens. E, portanto, era isto. Também topográfico, parece-me também dentro da capacidade de extensão, difícil acesso, é verdade. Okay? Portanto, incêndio de montanha, puro e duro. Temos aqui alguma informação a nível meteorológico e do índice canadiano, que não vou ter tempo já para explorar, mas a única coisa que salta à vista é que o dia 2, a nível de meteorologia, é muito menos severo do que o dia 1. Portanto, os indicadores, a nível de temperatura, umidade, portanto, são favoráveis ao combate. O que foi, e portanto, ele está nesta encosta, e a encosta que está à frente é esta bacia que temos aqui. Okay? Dia 2, às 16h15. O que foi decidido foi fazer fogo tático queimando toda esta bacia. E, portanto, a proposta de manobra foi esta, cerca de 100 hectares. Okay? E, portanto, deu-se início à manobra, cá está, portanto, zona de comiada. Portanto, propagação contra declive, contra vento, uma propagação lenta, como podemos ver, zona de difícil acesso, e então, como era uma manobra muito extensa, e lá está, se calhar estava a sair fora da tal janela de atuação, o que se resolveu fazer foi acelerar o processo. E o que se fez foi uma ignição cá no fundo da bacia. E, portanto, o que é que nós em cima estávamos a contrariar o fogo, ele aqui estava a ser o criado, o servente, a partir do momento em que eu coloco a ignição cá em baixo, ele passou a ser patrão. E a partir do momento em que se coloca esta ignição, o fogo está no chão. E agora ele vai trabalhar, por onde ele quiser. E, portanto, rapidamente, vejam, em 3 minutos, não é? Ele faz este alinhamento, a manobra continua, e, portanto, isto é um vale encaixado, e, portanto, quando vai para o outro lado, portanto, agrava-se ainda o problema, e, portanto, este foi um comportamento. Havia mais fotografias, mas não havia necessidade de estar aqui a colocar mais. Vejam o tempo, que é tão curto, e ele praticamente já está na comiada. Tá? Estou a terminar, portanto, resultado final, saltou a comiada e, portanto, ardeu mais esta área toda, portanto, ficando no total de 310 hectares. Okay? Portanto, isto só para perceber que o fogo não é solução para tudo, e quando é, temos que o executar pelas regras em que ele seja sempre o nosso criado e não o nosso patrão. Termino publicitando, se me permitem, a página do YouTube do Galf.
onde temos alguns vídeos tutoriais, portanto, nomeadamente em ferramentas que temos desenvolvido para apoiar a decisão, femetrização, Quick Capture, Field Maps e também a análise estratégica operacional que estamos diariamente a elaborar na ANEPS, portanto, no Comando Nacional. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado.